Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, passando por um livro de cada vez. No programa de hoje falaremos sobre um dos discursos mais importantes e famosos de Jesus. Ouça como Mateus descreve o cenário no qual Jesus disse esse discurso. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos. Endemoniados, epiléticos, paralíticos, ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Esse era o cenário do mais conhecido discurso de Jesus, o Sermão da Montanha. Apesar de chamarmos de Sermão da Montanha, na verdade esse não é um sermão no sentido convencional da palavra. A ocasião ocorreu mais como o primeiro retiro espiritual cristão. Jesus estava sendo muito estratégico quando deu o Sermão da Montanha. Ele estivera ministrando para milhares de pessoas nos montes ao redor do Mar da Galileia. Aquelas pessoas tinham todos os tipos imagináveis de problemas. Para Jesus, eles representavam os problemas da humanidade. Depois de ministrar para todos os problemas da humanidade, Jesus tomou uma atitude estratégica. Foi para o ponto mais alto do outro lado da montanha e convidou algumas pessoas para se unirem a ele. Foi o que chamei de o primeiro retiro espiritual cristão. De acordo com Mateus 3:13, o convite foi personalizado. O contexto no qual esse ensinamento foi dado sugere um ponto de vista para esses 3 capítulos. Alguns pregadores até dizem que você pode destacar as páginas dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e jogar o resto fora, porque esses capítulos resumem a verdade de toda a Bíblia. Eu não concordo com isso porque teria que jogar vários dos meus livros preferidos fora. Mas com uma coisa eu concordo, nesses 3 capítulos Jesus dá a essência do que a lei e os profetas ensinam. Ele dá a essência do que as Escrituras ensinam, principalmente na área da ética e relacionamentos humanos. Vamos analisar um pouco o contexto desses 3 capítulos antes de entrarmos no estudo deles propriamente dito. Quando Jesus convidou aquelas pessoas com todas as suas necessidades para o primeiro retiro espiritual cristão, ele dividiu a multidão em 2 grupos. Essas pessoas a quem ele convidou eram pessoas que tinham pelo menos demonstrado interesse em ser parte da solução de Jesus e parte da sua resposta para todas as necessidades da humanidade. Lembre-se que a multidão que ficou lá embaixo, no sopé da montanha, e era parte do problema. O desafio do Sermão da Montanha é saber em qual desses lugares você está. No Velho Testamento, Deus inicia o diálogo conosco perguntando: onde está você? Você está no sopé da montanha, sendo ainda parte do problema? Ou você está no topo da montanha com Jesus, hein? Você é parte da resposta de Jesus? Ou você é mais uma pessoa com dúvidas? Esse é o desafio com o qual nos deparamos ao considerarmos o contexto do Sermão da Montanha. De acordo com o teólogo Martin Lloyd-Jones, esse contexto no qual o ensinamento é dado é uma ilustração das crises resultantes da conversão ao cristianismo. Afinal das contas, o que é ser cristão, hein? O que significa ser discípulo de Jesus Cristo? Às vezes, lendo os textos de Paulo e de João, podemos pensar que, em algumas ocasiões, eles escreveram que ser cristão não envolve nenhum comprometimento da nossa parte, nem nos custa nada. Essa visão vai depender da sua interpretação do texto. E não é dessa forma que Mateus apresenta o Evangelho de Jesus Cristo ou as crises que envolvem o tornar-se cristão.
A perspectiva de Mateus não foi o que você ganha com isso, mas logo no início ele fala sobre o que Jesus ganha com isso. Não é uma questão de deixar Jesus fazer parte dos seus planos. É de Jesus deixar você fazer parte dos planos dele. O desafio é: você quer ser uma das respostas e das soluções de Jesus? Você está pronto a comprometer-se com a obra de Jesus Cristo? Jesus Cristo foi um visionário. Ele era um homem com uma visão. Ele era um missionário. Ele era um homem com uma missão. Se você entender o contexto desse sermão, também entenderá que esse retiro serviu para um recrutamento de pessoal. No seu primeiro retiro, Jesus quis recrutar missionários que o ajudariam a implementar sua missão e sua visão. Esse era o contexto do Sermão da Montanha. Esse sermão nos apresenta o desafio que envolve o tornar-se cristão. Agora estamos prontos para analisar o conteúdo do Sermão da Montanha. Depois de reunir aquelas pessoas, ou seja, seus discípulos, no topo da montanha, Jesus começa a ensiná-los algumas atitudes que fariam deles respostas e soluções de Jesus. Gosto de ouvir pastores que pregam com clareza. Uma vez ouvi um pastor perguntar à sua plateia: você está atravessado? Está na pior? Ferrado? Precisando de um check-up do pescoço para cima? Quando ouvi o pastor falar estas coisas, pensei que aquilo sim era ser direto. Achei bárbaro demais. Nunca mais me esqueci daquela pregação. Parece que Jesus começa a dar os seus ensinamentos no topo da montanha com um check-up do pescoço para cima. Ele começa falando de atitudes. Jesus sempre enfatizou a forma como a pessoa enxerga a vida. No meio do discurso, no capítulo 6, Jesus afirma: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se seus olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Por olhos, Jesus quer dizer a sua maneira de enxergar as coisas, a sua perspectiva. Como é que você vê as coisas, hein? A maneira como você enxerga tudo pode ser a diferença entre um corpo cheio de luz e um corpo cheio de trevas, entre uma vida feliz e uma vida infeliz. Por isso, Jesus inicia seus ensinamentos mostrando às pessoas como ser solução e resposta para todos os problemas que estão lá no sopé da montanha. Observe estas atitudes no início do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Com essas bem-aventuranças, Jesus mostrou qual deve ser a visão de um discípulo e descreveu como deve ser o caráter de quem quer tornar-se cristão. Você é parte do problema ou da solução, hein? Você é parte da resposta ou mais uma dúvida? Onde está você? Você é um cristão? Com a apresentação dessas atitudes, Jesus está dizendo: aqui está o perfil de um homem e de uma mulher que é minha solução e resposta para todas as necessidades que estão lá no sopé da montanha. Podemos resumir todas as bem-aventuranças com apenas uma: bem-aventurados os pobres de espírito. O que isso significa, hein? A palavra bem-aventurados significa feliz ou próspero espiritualmente, ou estar num estado de graça. Em outras palavras, Deus planejou o homem para ser abençoado. Antes de Adão cair, ele era uma pessoa assim. Se você quer ser espiritualmente próspero e viver nesse estado de graça, e ser tudo aquilo que Deus planejou que o povo fosse, mesmo que chegue ao ponto de você ter a solução para os seus problemas e para os de outras pessoas, essa deve ser a sua primeira atitude. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus.
Essas são as pessoas que expressam a vontade de Deus na terra, nos céus, na dimensão celestial. O que significa ser pobre de espírito, hein? Ser pobre de espírito está relacionado com sua atitude em relação a você mesmo. Deixe-me repetir uma coisa. Todo ensinamento deve ser compreendido à luz dos problemas das pessoas do sopé da montanha. Olhe para baixo e veja todos aqueles problemas, todos aqueles problemas. Jesus está dizendo, você quer ser solução para todas as necessidades humanas? A primeira coisa que você precisa saber é, você não consegue ser. Você não consegue ser a solução para todos aqueles problemas. Você não consegue ajudar toda aquela gente. Você mesmo jamais será a solução. Você e eu precisamos estar sujeitos ao Rei, o único que é a solução. Eu não consigo, mas Ele consegue. Vamos analisar o que aconteceu com Pedro. Desde o dia em que Pedro encontrou Jesus até o dia que ele negou a Jesus 3 vezes e foi chorar amargamente, Pedro aprendeu uma lição. Eu não sou ninguém. Ele se vangloriava e dizia, outros podem vir a negar ao Senhor, mas eu nunca te negarei. Pedro aprendeu que não era ninguém e chorou amargamente. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, apareceu para Pedro. Jesus teve aquele encontro particular com Pedro porque queria lhe ensinar a lição número 2. Pedro, você é alguém. Lemos esse diálogo no último capítulo do Evangelho de João. Pedro, você me ama mais do que estes? Pedro respondeu sem se vangloriar de que seu amor era maior do que de todos os outros. Quando o Senhor lhe fez essa pergunta, usou a palavra grega para amor, ágape. Quando Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que te amo, Pedro usou a palavra filéu, que significa, Senhor, meu amor por ti é amor de um amigo. Então o Senhor sustentou Pedro. Cuide dos meus cordeiros, eu quero alguém que alimente meus cordeiros. Eu não quero um perfeccionista que lhes faça exigências impossíveis. Depois de sua ressurreição, Jesus ensinou a Pedro que ele era alguém que poderia ser usado por Deus. No dia de Pentecostes, todo mundo descobriu que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que não é ninguém. Porque o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes através de Pedro? Creio que foi porque Pedro sabia que não era ninguém. Ele pôde ser cheio do Espírito Santo e compartilhar isso. Vamos ficar por aqui. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.